Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um comentário aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição desta feita já de número 12. Estaremos tratando dela agora nesse domingo, dia 18 de dezembro, e ela trata agora de um tema, dando sequência naquele tratado ao qual tem sido apresentado, já da restauração do povo de Israel, e nós estamos aqui agora já observando uma revelação aonde Deus continua apresentando ao profeta Ezequiel o que aconteceria, né? Falamos no último vídeo sobre o templo do milênio, né? Expressamos um comentário para tratar sobre o assunto que foi da nossa escola bíblica do último domingo. E neste domingo é exatamente a sequência daquele evento, né? A leitura desse domingo será em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. E ele estará tratando do evento posterior àquela visão a qual Deus leva Ezequiel para que fosse apresentado, né? E Ezequiel tem essa revelação tão especial. Sabemos que o povo estava, em outras palavras, entristecidos, já descrente de que Deus poderia restaurar aquela nação, pois a nação estava agora em cativeiro, né? E Deus, claro, já tinha mostrado a Ezequiel o que acontecera, né, em Jerusalém, pois ele mesmo estando em Babilônia, mas Deus mostrou a ele o porquê de todo aquele juízo aonde Deus estava trazendo contra aquele povo, o que estava acontecendo no templo, como vimos nas lições 3 e 4, por exemplo. Deus mostrou a Ezequiel a saída da sua glória do templo, e também esse momento posterior aconteceu, né, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, e agora nós vemos Deus mostrando o profeta Ezequiel a restauração daquela nação. Na lição que falamos sobre Gog e Magog, falamos sobre a restauração nacional, a restauração na qualidade de nação, e sabemos que ela ocorreu no ano de 1948, humanamente falando, foi quando a nação de Israel, o Estado de Israel, foi formalmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas. E essa restauração espiritual, irmãos, ela está por acontecer, né? E o que nós estamos vendo aqui é exatamente Deus mostrando essa restauração do povo de Israel. Não mais humanamente falando, não mais fisicamente falando, ou estruturalmente falando, politicamente falando, não. Mas é uma lição que trata de uma restauração espiritual daquele povo. Na lição de hoje, cujo tema é imerso no Espírito nos últimos dias, claro que ela tem uma aplicação prática para nós, até porque na capa da nossa lição, o tema da nossa lição e o subtema, a justiça divina, cujo subtema é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Israel, é uma aplicação, um estudo de caso para que nós possamos estar aprimorando a nossa vida em Cristo, embora estejamos aqui nesta terra, mas nós precisamos melhorar a cada dia, e especialmente por isso, porque estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. E nesse sentido, a lição de hoje vai nos mostrar esse universo a qual Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Como é de costume, eu sempre leio os objetivos da nossa lição, porque nos objetivos da nossa lição nós teremos uma referência para que possamos estar trabalhando em sala de aula com os nossos alunos. E o objetivo da nossa lição deste domingo vai falar, no primeiro ponto, sobre expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Israel. Estaremos falando sobre esse tema.
apontar a implicação pneumatológica da profecia, e no 3, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto, né? Vale reforçar aqui que o autor ele traz duas palavras aqui, que vamos dizer assim, não é tão comumente pronunciada. Escatologia, até sim, nós temos mais uma afinidade com ela, mas pneumatologia já é uma palavra um pouco mais distante do nosso cotidiano. Então, vale a gente já iniciar dando esta informação para o nosso querido professor, que vai estar com suas classes, os nossos queridos alunos que estejam assistindo esse vídeo. Irmãos, quando falamos de escatologia, estamos falando de aquilo que é futuro, de algo que ainda está por acontecer, que está revelado nas Escrituras Sagradas e que estará por acontecer. Algumas palavras, algumas revelações escatológicas para a Escritura Sagrada, para o profeta, já se concretizaram. Por exemplo, foi escatológico quando Deus falou para Ezequiel que restauraria a nação de Israel. Esta revelação, essa escatologia para Ezequiel, é realidade para a gente hoje, pois, como eu falei antes, a nação de Israel ela foi restaurada no ano de 1948. Então, foi escatológica para Ezequiel, mas para a gente hoje ela já é uma verdade. Também para Ezequiel foi escatológico falar que Deus restauraria espiritualmente o povo de Israel. E ainda continua sendo para a gente hoje uma escatologia, porque isso vai acontecer. Ao tempo correto, no tempo de Deus, a gente vai ter esse acontecimento. Mas a escatologia da Sagrada Escritura para Ezequiel já aconteceu em nosso tempo. A restauração espiritual ela é escatológica para a gente também, pois ela ainda acontecerá para o povo de Israel. E isso não é um conto de carochinha, isso é uma verdade. Nós não podemos alegorizar isso, pois nós temos a certeza absoluta de que esse texto e contexto da palavra de Deus, ele acontecerá. Então, irmãos, escatologia, ou esse primeiro tópico, expor o aspecto escatológico, está nos trazendo para que nós possamos apresentar aquilo que ainda irá acontecer à luz das Sagradas Escrituras. Enquanto o item 2, ele fala sobre apontar a implicação pneumatológica. O que é pneumatológica? Pneumatológica, eu estou com a definição, eu vou ler para os irmãos, é a matéria, é a ciência, é o campo da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando sobre pneumatologia, estamos falando sobre o estudo, a ciência, a pessoa do Espírito Santo. Então, essas águas a qual é apresentada neste contexto do capítulo 37, também tipifica, sim, a obra redentora de Deus na pessoa do Espírito Santo, que hoje está já em nós. A Bíblia fala que ele habita em nosso coração. É por isso que lá na carta aos Coríntios, Paulo fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E que o Espírito Santo e que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, é o nosso corpo, nós somos a morada, né? E em Romanos 12, você vê que ele nos orienta a sermos diferentes do que o mundo quer que nós sejamos. Então, tudo isso tem relação e está biblicamente explicado, tá bom? Então, quando a gente fala de pneumatologia, a gente vai falar da ciência, da teologia sistemática, da matéria, da cadeira que estuda a obra e a pessoa do Espírito Santo, que vai ser também abarcada, vamos dizer assim, na lição deste domingo, tá bom? Eu sempre leio um texto que o nosso autor, ele sempre põe ainda na introdução, apontando de uma forma compacta toda a lição. E ele diz assim: a presente lição, observe, foca o aspecto escatológico da visão. Falamos agora de uma forma expositiva sobre a escatologia, o que simboliza, o que é a escatologia, e mostra a implicação pneumatológica da profecia
e acrescenta, e o contexto geológico do Vale do Mar Morto, né? Então, a gente vê que são 3 pontos que a introdução informa que estará, vamos dizer assim, permeando, estará sendo abordado no transcorrer dos 3 tópicos da nossa lição. O tópico 1 é sobre o aspecto escatológico, como falamos, o 2 é sobre a implicação pneumatológica e o 3, o aspecto ou contexto geológico do Vale do Mar Morto. Queridos irmãos, esse aspecto escatológico, eu quero ler um pequeno parágrafo da nossa lição para que a gente possa fazer essa exposição. Ele fala assim, está no subtópico 2, onde o subtema é o guia celestial. Ele diz assim, isso falando sobre a porta oriental, né? A nossa lição é Ezequiel capítulo 47, do 1 ao 12, e ela fala sobre essa porta oriental. Que Ezequiel, quando o autor, eu vou ler aqui para que a gente possa comentar isso, porque a porta oriental estava fechada. Esta porta está fechada, ela não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela e por isso estará fechada. Está falando daquele momento a qual você vai ler na nossa lição, aonde aquele homem, a gente sabe que na lição anterior a gente estudou e vimos que Ezequiel foi levado ao templo e ele foi sendo apresentado a Ezequiel. Seus compartimentos, suas dimensões, né, a sua infraestrutura, toda foi apresentada a Ezequiel. E na hora que Ezequiel estava lá, o contexto, ele nos fala que a glória do Senhor retorna ao templo. E ela adentra pela porta oriental, né? Se a gente for ver lá nas lições anteriores, quando fala da saída da glória, quando a glória de Deus se retira do templo, ela sai pela porta oriental, se dirige para o Monte das Oliveiras e do Monte das Oliveiras ela sobe. Quando Deus revela a Ezequiel o retorno da glória, esse retorno se dá exatamente pelo mesmo ponto ou pela mesma porta, vamos dizer assim, claro que você está com o novo templo, oriental. Ou seja, Deus ele é perfeito em suas coisas, né? Deus ele não deixa nada sem uma explicação justa, sem uma resposta, né? Deus, irmãos, nós erramos, mas Deus ele nunca erra. Deus ele nunca falha, Deus ele nunca esquece, Deus ele nunca cansa. Deus ele nos ensina em cada linha e entrelinha que existe na Sagrada Escritura, né? Então, nesta porta, trazendo agora para o conhecimento físico daquele templo, Ezequiel estando dentro, vamos lá, logicamente eu vou sair. Então, o que é que eu tenho que fazer? Sair pela porta, né? A porta, vamos dizer assim, como se fosse, entre aspas, uma porta principal, a porta oriental do templo. Eu entrei por ela. Deus me mostrou, eu entrei, eu vi a glória de Deus sair por ela, eu vi a glória de Deus entrando por ela. Então, se você for ver a lógica, ao ser retirado do templo por aquele homem para que ele apresentasse, né, o contexto que a gente vai estar estudando essa semana, ele sairia por ela para que ele visse aquilo que aquele homem queria mostrar. Só que a Bíblia fala que ele não saiu mais por ela, porque ela estava fechada. O homem tirou Ezequiel, o profeta Ezequiel, por outra porta. E ele fala, porque esta porta estava fechada. Observe, na leitura do texto bíblico, ele diz no versículo 2, 47, versículo 2, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Então, o profeta Ezequiel não saiu pela minha porta, porque a porta estava fechada. E essa porta estava fechada, irmãos, exatamente porque a glória do Senhor, ela adentrou por ela. Ezequiel capítulo 44, eu vou ler os versículos 1 e 2, diz assim, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior,
que olha para o Oriente. É a mesma porta que está se referindo ao capítulo 47, a qual estava fechada. E no versículo 2 ele diz: E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Então você vê que a Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento. Chega no capítulo 47, a revelação em andamento, você vê que o homem pega Ezequiel e tira por um outro lugar, porque aquela porta ela estava fechada, né? E Ezequiel ele relata isso com todas as palavras. Capítulo 44, versículos 1 e 2 foram lidos agora. Então, irmãos, quando o profeta sai, ele se dá, irmãos, ele se dá diante de uma visão linda, né? Uma visão assim, e a gente tenta conceber hoje e a gente não consegue. A gente imagina o quão lindo deve ter sido, né, esta visão. Ele começa a ver umas águas que brotam dos umbrais da porta e vai fazendo um riacho, descendo pelo monte, né? E aquela porta estando fechada, o riacho começava diante daquele cenário que agora literalmente mudado, começa a lavar, né, a terra. Vale a pena a gente fazer uma observação para que você reflita sobre esse tema, porque Deus, irmãos, através do seu Filho Jesus Cristo, nós entendemos à luz da Bíblia, porque nós cremos que esse milênio ele é literal, ocorrerá. E por que eu falo isso e faço sempre essa ressalva? Existem viés da teologia que não aceitam esse milênio como literal. Então, essa terra, ela começa a ser, irmão, sarada. Se você for ver o capítulo 47 de Ezequiel, o tema deste capítulo 47 é exatamente essa verdade. Ele diz assim: a torrente de água purificadora. Por quê? Porque a terra ela precisa ser curada. A gente sabe que a terra ela foi amaldiçoada por Deus. E como é que Jesus estando aqui, isso permaneceria? É impossível. Então essa água ela vem para purificar a terra. Se você for ver isso, vai estar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Eu lerei o versículo 17 para que você entenda. Deus disse assim: e Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, irmãos, essa terra, ela precisa ser purificada. É mais vamos dizer assim, mais um reflexo da restauração espiritual de Israel. Acontecerá. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. A lição de hoje vai falar sobre essa água purificadora. A lição deste domingo, perdão, água purificadora. Se você observar o versículo 12
da nossa lição da leitura bíblica em classe, ele diz assim: e juntos do ribeiro, às suas margens, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem permanecerá o seu fruto nos seus, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Veja o que está escrito no livro dos Salmos. Salmo 1. Veja o que está escrito no livro dos Salmos. No Salmo 1, no versículo 4, para ser preciso, diz assim, no versículo 3, versículo 1 e 2 fala sobre aquela orientação para que nós não sentemos a roda dos escarnecedores, né? Então, no versículo 3, ele diz assim: pois será aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 ele fala que a gente tem que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de noite. Por quê? Porque se assim fizeres, ele fala no versículo 3, pois serás como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Então, neste momento, essas águas saradoras, ela vai fazer exatamente isso se cumprir. Está aqui no versículo 12 do capítulo 47. Então, irmãos, essa verdade para a gente hoje ainda é escatológica, porque hoje lá é deserto. É deserto. Mas quando essas águas emanarem, aí tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. A realidade geográfica da região mudará totalmente. É só você ler a Bíblia, ler o que fala o capítulo 47. Né? Então, essa escatologia, isso para a gente ainda hoje é escatologia bíblica. É algo que está escrito, revelado para a gente através das Escrituras, que ainda acontecerá. E não podemos ter nenhuma dúvida quanto a essa verdade, que é uma verdade absoluta, verdade bíblica absoluta. Né? Já o tópico 2, para ganharmos tempo, fala sobre as implicações pneumatológicas. O autor ele vai nos dar, irmãos, um exemplo assim lindo. A partir do versículo 3 do capítulo 47, a Bíblia fala que aquele homem começa a pegar Ezequiel e dizer: entra nas águas. Entra nas águas. Ele faz assim, ó, caminha aí 1000 côvados. A Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é uma das versões oficial aceitas pela a nossa Igreja Assembleia de Deus, assim como é a revista Almeida e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, ela registra não em côvados, mas em metros. Aí ela diz que o homem manda ele caminhar 500 metros. E quando ele chega ao final desses 500 metros, as águas davam em seus joelhos. A restauração, irmãos, começava a acontecer. Vamos trazer para a explicação espiritual, o pneumatológica, como o autor fala, porque nós falamos que esse contexto pneumatológico falaria sobre o Espírito Santo, sobre pneumatologia, como está escrito na nossa lição, e a água, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Quero passar para você aqui o livro Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, da editora Vida. Símbolos do Espírito Santo.
O fogo, símbolo do Espírito Santo, Isaías 4:4. Mateus 3:11. Lucas 3:16. O vento, símbolo do Espírito Santo, Ezequiel 37:7. Vale dos Ossos Secos. João 3:8. Atos 2:2. A água, símbolo do Espírito Santo, Êxodo 17:6. Ezequiel 36:25-27. 47:1, que é o tema da nossa lição bíblica. A leitura bíblica em classe. João 3:5, 4:14, 7:38-39 tipificam esses textos o Espírito Santo. Outro símbolo, selo, Efésios 1:13, Timóteo, segunda carta 2:19. Tudo isso, irmãos, são símbolos do Espírito Santo. Azeite, símbolo do Espírito Santo. A pomba, símbolo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos tratando aqui hoje, na lição de domingo, neste domingo, sobre a água. Sobre o símbolo do Espírito Santo, aquilo que tipifica o Espírito Santo, a água. E o que é que isso traz de ensinamento para mim? Se eu quero, eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir. Porque o homem falou. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Ezequiel falou. Tá. Então, irmãos, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro, ou a primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa, né, naquele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, que se configura na pessoa, que se revela, que se traduz no nosso dia de salvo na pessoa de Jesus Cristo, é a obediência. O homem falou, vá. As águas são purificadoras. Você quer ir? Ande. Caminhe. Não é à toa que Jesus olha para aqueles homens e fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminhe. Você precisa ser purificado. Eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia fala que quando nós aceitamos, nós somos justificados. E uma vez o coração aberto para que o Espírito Santo faça morada, ele vai nos regenerar. Agora eu não quero ser regenerado. Como é que estou obedecendo a minha caminhada? Então, aquele homem disse, Ezequiel, caminho. 500 metros. Aí Ezequiel nos revela que a água estava pelo tornozelo. Ou seja, ele obedeceu, ele entrou na água. Mas foi pouco. O homem fala, mais 500. Ele chega no versículo 4 e diz assim, e mediu mais 1000 côvados, 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Você começa, irmãos, quando você obedece, quando você aceita essa transformação, que o Espírito Santo é ele quem vai converter o homem. Ele convence. E o homem, ele se converte dos seus maus caminhos, escuta o que a Bíblia fala, aí quando isto acontece, a palavra que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, não é mais uma agressão a nossos ouvidos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Não, isso não agride mais. Isso não agride mais os nossos ouvidos. Porque o Espírito Santo, ele começou a adentrar, ele já está fazendo morada em nós, está começando a limpar e dizendo caminhe. Caminhe. E quando você entra e começa a caminhar, o próximo passo é a oração. E joelho dobrado. É falar com Jesus.
é dizer, Senhor, me perdoa, eu errei, eu tenho vergonha de um passado. Eu quero ser diferente, Jesus. Abre, irmãos, um canal de comunicação para com Deus, porque a oração é isso. É conversar com Ele, não é? Para não sermos tão extensos. E ele continua, porque não era suficiente. Porque enquanto você está nos joelhos, com a água até os joelhos, você ainda caminha, vamos dizer assim, entre aspas, com uma facilidade. Né? Quem gosta de tomar banho, eu vou considerar água de rio, ou então uma água de lagoa, você caminha tranquilamente. A praia vai ter a onda que te balança um pouco mais, mas considerando uma lagoa, um rio, você ainda caminha tranquilamente com água no joelho. Você ainda tem, vamos dizer assim, entre aspas, o controle do seu passo. Embora você já esteja pisando em um fluido, em um local que não é mais aquele local seco que você vivia, mas você ainda consegue administrar seus passos. E o homem chega e mediu umas 1000 côvados e disse, vai. E aquele que entrou nas águas purificadoras, ele já obedece, e ele já ora, e ele já entende. Eu preciso ir com águas até os meus lombos. Observe os termos bastante usados pela ortopedia, né, pelo pessoal da medicina, sobre a coluna. Coluna cervical, coluna lombar, até a linha da cintura. A água agora já estava em meus lombos. Ele resolveu aceitar, receber e dar mais um passo em direção ao desafio, que é servir a Deus para nós, tá? Servir a Deus em meio a uma corrupção generalizada. Paulo fala sobre isso quando fala sobre as armaduras, não fala? Quando ele fala sobre as armaduras, ele cita esse contexto. Aqui é bom a gente pegar para que a gente leia. Efésios 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E, irmãos, à luz da Bíblia, o que é a verdade? Palavra. João 17:17, Jesus, em sua oração, fala para que Deus o purificasse na verdade, a sua palavra era a verdade. Então você já recebeu, está vivendo? Deixa a verdade te conduzir, obedece. E, por fim, quando o homem mede mais 500 metros, ou seja, mais 1000 côvados, ele já tem percorrido 2 quilômetros. 2 quilômetros. Não foi da noite para o dia, não foi 3 passos, não. 2 quilômetros. A Bíblia fala que ele não tomava mais pé.